Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, igreja que patrocina, que promove este encontro, este culto, a igreja cujos pastores se revezam diariamente, proclamando a mensagem do Evangelho, promovendo encontros de adoração, mesmo virtual, mas encontros muito bons, muito gostosos, em que os que desejam, de fato, podem crescer espiritualmente. Quem deseja compreender a palavra um pouco melhor, um pouco mais, aqui tem oportunidade, né? Porque é a oportunidade de refletir, de ouvir opiniões. Aqui a gente pode ouvir a opinião do pastor e analisar, pesquisar biblicamente, e assim ele vai crescendo, tendo oportunidade de compreender, fazer perguntas ao texto, aprender a responder aquilo que o texto diz. Então tem sido um encontro maravilhoso para quem deseja crescer. Mais uma edição do nosso Pão das Três, esperamos mais uma boa oportunidade de cantar louvores ao nosso Deus, de orar, de abrir a palavra do Senhor, pensar nela e pela ajuda, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, extrair lições, extrair orientações oportunas, necessárias, para a nossa vida no presente momento. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Desejo que você participe conosco, cantando, orando, dando o seu cordial boa tarde, como alguns já estão dando. Muito obrigado pelo seu boa tarde, por aqueles que estão lembrando também do aniversário da Rosa. Já vi mensagens aqui, obrigado. Então é um dia festivo para a gente aqui, né? São Paulo, a gente celebra o aniversário em casa mesmo, nesse frio e nessa pandemia. Então a gente procura ficar bem quietinho em casa, comemorando, celebrando mais um ano de vida. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus a oportunidade, a presença de vocês todos. Eu sei que vocês vão compartilhar, porque eu tenho feito isso bastante. Compartilhem os nossos vídeos, as nossas mensagens. Nós as fazemos e as comunicamos com muita alegria e com muita responsabilidade, desejando que na simplicidade dos nossos corações, dos nossos ministérios, pessoas recebam, pessoas tenham contato com esta simples análise da palavra de Deus e cresçam. Então compartilhe, curta, para que este vídeo possa chegar ao maior número possível de pessoas. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dirija. Ó Deus, bendito nosso amado Pai, mais uma vez em Tua presença, nós celebramos o Teu santo nome, nós nos alegramos, nós agradecemos as bênçãos que não são poucas, as provisões diárias que o Senhor nos dá, o alimento, a vestimenta, a casa, a cama, o repouso, o conforto. Te louvamos, ó Deus, também pela rica oportunidade que temos de anunciar Cristo Jesus, proclamar o Evangelho, a mensagem de esperança, de perdão, a mensagem de que toda alma precisa. Ó Deus, nós pedimos que todos que aqui estamos, nesta sala virtual, tenhamos alegria em cantar, em orar, em ouvir a leitura da Tua palavra, em refletir, pensar. Ó Deus, que seja um tempo precioso
na nossa vida. Abençoa-nos enquanto cantamos, enquanto oramos e enquanto meditamos na tua santa palavra. Abençoa cada um dos irmãos conosco nesta tarde, aqueles que não podem chegar no horário certinho, que chegam depois, alguns vão ouvir até outro dia, mas nós pedimos, Pai, que em qualquer momento que alguém tenha contato com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, seja lá onde for, que a mensagem transforme esta vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando nas nossas edições, nas minhas edições, nós estamos estudando Atos, o livro histórico do Novo Testamento, uma produção de Lucas, naturalmente sob a direção de Deus, sob a inspiração dada por Deus. Lucas registra os principais acontecimentos da igreja no primeiro século, desde a organização da igreja, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, vidas e mais vidas, milhares de pessoas que se aproximavam do Evangelho e passavam a participar da igreja, crescendo com a igreja. Um livro extraordinário. Nós estamos no capítulo 8. Os capítulos 6 e 7 foram destinados a uma figura principal, o apóstolo, o diácono Estevão, que marcou a história do cristianismo no primeiro século, como um grande apologeta, poderíamos dizer, Apologeta é uma pessoa com muita capacidade de defender a sua fé, a fé em Cristo Jesus. E ele é morto, depois de um discurso muito bom, uma mensagem histórico-teológica, no capítulo 7 inteirinho. Então a gente chega ao capítulo 8. Nós vamos ler os primeiros 4 versos apenas. Esses versos me fizeram lembrar o fervor missionário, o ardor missionário, o coração missionário, o coração do evangelista, daquele que tem uma mensagem no coração, na mente, parece-me que no corpo inteiro, na alma, e ninguém consegue silenciá-lo, ninguém, nada consegue silenciar. Por isso, apesar de todo o esforço satânico, mundano, para silenciar o Evangelho, foi uma tentativa vã. E, na verdade, quanto mais se tentava silenciar os apóstolos, os discípulos, os evangelistas, tanto mais o Evangelho de Cristo Jesus se propagava. Então, escolhi o hino 298 do nosso cantor cristão, que tem como título Estou Pronto. É um hino muito bonito, é um hino, pelo andamento dele, é um hino muito bom para solo, mas pouco se canta este hino. Nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. É para onde ele quiser. É um hino de 3 estrofes, mas pelo andamento dele, ele parece ser um hino mais longo do que é, na verdade. Então nós vamos cantar as 2 primeiras estrofes e o estribilho. E no final perto do final da nossa edição de hoje, a gente canta a última estrofe. Nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. É tão grande
grande a seara já embranquecer, a qual eu terei de ceifar. Sim, pois a caminho que nunca segui, a voz a chamar-me eu ouvi. Direi, meu Senhor, dirigido por ti, irei tua ordem cumprir. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Serei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que o servo teu deva dizer. Eu sei que há palavras de amor e perdão que aos outros eu posso levar, porque nas estradas dos vícios estão perdidos que devo ir buscar. Senhor, se com tua presença real tu fores para fortalecer, direi a mensagem de servo leal. Farei, meu Senhor, meu dever. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Farei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que eu servo teu deva dizer. Esse foi o hino que veio ao meu coração, a minha lembrança, ao pensar na mensagem de hoje, 4 versos apenas. Então estamos em Atos capítulo 8, versos 1, 2, 3 e 4. Só retomando aqui, não sei quantos estão com possibilidade, de ter a sua Bíblia aberta aí, o texto. O capítulo 8 termina com umas informações importantes. A partir do verso 58, a parte B, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo vai aparecer muito aqui, mas ele não sabe o que o espera, né? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Dessa forma, conclui-se o capítulo 8, o capítulo 7. E o capítulo 8, então, esses 4 versos, nós lemos assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Lendo um texto desse, eu tinha mesmo que pensar em missões. Eu não vou pensar em sofrimento, na morte dos seguidores de Cristo Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos aponta a cena com um sinal muito forte para o progresso do Evangelho de Cristo Jesus, o progresso da igreja. Não há força neste mundo que possa conter a igreja. Não há força neste mundo, nem poder, que possa silenciar a voz dos seguidores de Cristo Jesus. Não existe. O Evangelho, na pessoa dos membros da igreja, dos crentes, o Evangelho sempre encontrou lábios. O Evangelho sempre encontrou vozes humanas dispostas a se sacrificar, a gritar, a aclamar, a erguer a sua voz nos montes, nos vales, nas campinas, nos grandes centros urbanos e nos lugares mais distantes, nas pequenas vilas e povoados, em sítios, em lugares onde há riqueza, em lugares onde há pobreza. O Evangelho não faz acepção de pessoas e nem tem preferências. O Evangelho vai a todas as pessoas, inclusive aqueles que querem deter, conter, impedir a voz do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho vai. Não é interessante Estevão, que morreu, sendo uma espécie de primeiro mártir do Evangelho aí no primeiro século? Ele morreu e as suas últimas palavras foram muito semelhantes às palavras de Cristo na cruz do Calvário. Jesus pedia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Estevão orava pedindo que Deus, ele usa a palavra, não lhes impute este pecado. Quer dizer que Deus não levasse em consideração ou imputasse de modo a tornar impossível a salvação daquelas pessoas. Não. Estevão desejava que a morte substitutiva de Cristo também pudesse ser e ter lugar na vida daqueles que o apedrejavam. Estevão não desejava a morte deles, desejava a vida e a vida eterna, como a vida eterna que tomara conta do seu coração e da sua vida nesse grande testemunho que ele dá. Então, pensando em missões, esse texto sugere pelo menos 3 pontinhos aqui para a gente discutir, para a gente pensar nesses poucos minutos que temos. Naquele momento da morte de Estevão, o texto que continua diz, é uma espécie de deflagração de uma grande perseguição contra a igreja.
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, o texto diz, exceto os apóstolos. O evangelho foi silenciado? Não. A perseguição não nos afasta da obra do Senhor. Muitas vezes, ela nos envia para outros lugares, para outra região, para outras partes. Mas a perseguição não nos afasta da obra do Senhor. Eu acho isso interessante, porque muitas vezes pessoas se escondem atrás de situações para não pregar o evangelho. Você já deve ter ouvido testemunho de alguém, de algum crente, lamentando trabalhar onde trabalha, porque é um lugar de perseguição, ele não pode abrir a boca, ele se sente preso, ele pede para trocar de lugar, ele ora para trocar de lugar, de empresa, de cidade, de bairro, ele faz alguma coisa para sair de lá e diz que não pode, o ambiente é inadequado para o crente. O evangelho afasta as pessoas de dura cerviz, porque elas não suportam ouvir o evangelho. As pessoas que mergulham de corpo e alma em uma vida pecaminosa e endurece o seu coração, fecha o seu coração para qualquer tentativa do evangelho, essas pessoas sim, elas não suportam o evangelho. O evangelho, por outro lado, quanto mais densa for a treva ambiental onde você mora ou trabalha, mais forte será o brilho do evangelho. Então, a perseguição não nos afasta da obra. É provável, como só acontecer, que muitas vezes a perseguição nos envia para outro local, para outras partes, ou outra cidade, outro ambiente. A perseguição pode nos levar a isso, mas nos afastar do evangelho e da obra do evangelho de forma nenhuma. Assim, é possível dizermos com toda a tranquilidade do coração que aquele que teve uma experiência de salvação tão genuína com Deus e sabe a mudança que o evangelho operou na sua vida, tanto no presente como no futuro, a nossa gloriosa esperança, sair da morte para a vida, e de uma vida de insegurança aqui, uma vida de medo, de temor, sem saber o seu destino, para uma vida de absoluta segurança. Agora a gente pode dizer, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então, quem tomou conhecimento dessas coisas terá todo o prazer, toda a força, toda a coragem para levantar a sua voz e dizer a oportunidade que as pessoas que convivem com ela têm de ouvir o evangelho, crer em Cristo Jesus, ter a sua vida profundamente transformada e viver já aqui, neste mundo, a alegria e a paz maravilhosa que o evangelho de Cristo nos pode dar. A gente observa nesse texto que, em função da perseguição, muitos saíram. É a chamada dispersão. O que a gente pode perceber nessa dispersão é que, aonde quer que se levar o crente, a mensagem do evangelho irá com ele. E ele
dará a conhecer esta mensagem a todos. Aonde quer que o sofrimento, a dor, a perseguição leve o crente, obrigue o crente a sair, lá ele prega o evangelho. Os apóstolos foram tirados das ruas e colocados na cadeia, presos. E o que acontecia enquanto eles eram presos? Eles oravam, eles cantavam e certamente as pessoas ouviam o evangelho. Não foi à toa que experiências maravilhosas experimentaram, não apenas os apóstolos, mas se a gente se lembra do carcereiro de Filipe, sua família toda. É interessante como a gente percebe como o evangelho estava tão fortemente presente no coração de Paulo e de Silas, que ninguém pôde conter, ninguém pôde silenciar sua voz. E eles anunciaram na prisão, presos, impossibilitados de locomoção, pregaram ali o evangelho. Aonde quer que se levar o crente, quer dizer, para onde você for, por livre escolha, ou por força das circunstâncias, ou se você for levado, ou se você for exilado, se você for expulso do seu bairro, da sua cidade, do seu país por causa do evangelho, o evangelho estará em seu coração. E aonde quer que você chegar, você dará a conhecer esta mensagem do evangelho. O que é que acontecia? O que é que o texto nos diz, né? Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Não estavam fugindo para se esconder. Não silenciaram a sua voz para não serem ouvidos e nem descobertos. O crente não se esconde. O crente se apresenta. Não interessa se aqueles que vão conhecê-lo, que vão conviver com ele, se os receberão bem ou se receberão muito mal. Isso não vai mudar. O crente em Cristo Jesus, ele levantará a sua voz e anunciará o evangelho de Cristo Jesus. Um outro ponto que a gente pode levantar nesse texto é que, por menor que seja o desejo de servir que houver no coração do crente de verdade, e a gente precisa sublinhar certas palavras, né, nessas afirmações que a gente faz. Por menor que seja o desejo de servir. Se houver, a menos que seja uma pequena gotícula de vontade, de desejo de servir a causa no seu coração, o crente não perderá oportunidade nenhuma de o fazer. Em todas as circunstâncias, aquele em cujo coração o evangelho germinou, o evangelho se estabeleceu, o evangelho brotou e frutificou. Esse evangelho, na vida de um crente sério, sincero e que tenha desejo, por menor que seja, de servir a causa de Cristo, ele não perderá nenhuma oportunidade. Assim foram esses homens que, naquele dia em que deflagrou-se essa grande perseguição e eles foram obrigados a fugir, eles foram, mas por onde quer que iam anunciando o evangelho. Por isso o hino nem sempre será para o lugar que eu quiser, que o mestre me tem de mandar. Há pessoas, e muitas,
que nem preparo específico tiveram para proclamar o Evangelho, mas o Evangelho colocou em seus corações o desejo de servir tão grande, de maneira tão grande, que nada pôde impedir que esses irmãos pregassem, abrissem trabalhos em suas casas, abrissem as portas dos seus lares para a pregação do Evangelho. Quantas famílias desconhecidas, quantos crentes anônimos têm uma história espetacular no reino de Cristo Jesus, porque eles foram dirigidos por esse sentimento extraordinário de servir ao reino de Cristo, onde chegavam, em qualquer bairro, em qualquer cidade, logo eles se identificam, encontram algum outro crente. Se não houver naquela cidade, naquele bairro, ele vai abrir a porta da sua casa, uma sala, um cômodo qualquer, para que ali tenha uma reunião de oração, para que ali tenha hoje um pequeno grupo, né? Um culto no lar. E mais tarde, quantas histórias lindas de pequenos trabalhos assim que se transformaram em igreja. Então, aquele que tem no coração, num coração que foi transformado pelo Evangelho de Cristo, o menor desejo de servir, não perderá oportunidade. O inimigo da nossa alma, Satanás, que usa toda a força que tem e todas as pessoas que consegue atrair para impedir a marcha gloriosa do Evangelho. No primeiro século, estamos ainda nos primeiros capítulos de Atos, Saulo, um homem profundamente religioso, um rapaz ainda, um jovem, o texto, vocês se lembram, no finalzinho do capítulo 7, Lucas informa que as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, este Saulo, profundamente religioso, fariseu, conforme todos nós, que conhecemos a palavra, já sabemos sua história, mas estamos, em termos de estudo de Atos, estamos tendo os primeiros contatos com este Saulo. Ele consentiu. Essa palavra consentiu, muitas pessoas têm como se Saulo fosse membro do Sinédrio, do Conselho, e tivesse tido oportunidade de votar pelo apedrejamento de Estevão, coisa que aconteceu, e certamente pela liderança que Saulo ocupava na perseguição ao Evangelho, as roupas foram depositadas aos seus pés. E Saulo, no versículo 3, diz ele, assolava a igreja. O verbo assolar significa arruinar, derrubar, destruir. E Saulo usava todo o poder que tinha conseguido, as autorizações que havia recebido para entrar nas casas, arrastar homens e mulheres e levá-los à prisão. Os outros, dispersos, saíram, mas a Bíblia diz por onde quer que iam anunciando o Evangelho. Esse texto nos coloca diante de um grande desafio, especialmente nos dias de hoje, quando o mundo está se preparando, e isso já está bastante avançado, para que a igreja perca a sua voz, para que a igreja seja impedida. Há homens e organizações extremamente poderosos, homens e instituições extremamente poderosos em termos de dinheiro e de influência, atraindo pessoas que estão na mídia, pessoas especializadas em fazer a cabeça do povo, na verdade, em confundir a cabeça do povo. Então o mundo está se preparando para que a igreja seja recolhida
ao silêncio, à inoperância, à improdutividade. O diabo tem trabalhado nesse sentido para que a igreja se torne improdutiva. Várias são as tentativas e vários são os laços. Primeiro é que o mundo admira qualquer igreja, qualquer crente que possa viver uma vida que não incomode a vida dos outros. Se você é um crente e trabalha numa empresa, e se você separa muito bem a sua vida cristã da sua vida profissional, então isso significa que você não vai perturbar ninguém. Ninguém vai se sentir inibido. Ninguém vai se sentir reprimido, repreendido com a sua presença. Mas se você for uma pessoa que, ao se posicionar contra determinadas correntes culturais, se você se posicionar em nome da sua fé e em nome da vontade de Deus, certamente isso vai perturbar muita gente. E as pessoas hoje, inclusive os crentes, estão aprendendo a conviver socialmente e a se posicionar com uma política de boa vizinhança, de amizade, de compreensão, de tolerância, de respeito às posições assumidas pelos demais. Propagandas e mais propagandas passam mostrando que a coisa mais importante na vida, você já ouviu essa expressão, né? Tudo começa com respeito. E o que é o respeito? Bem, eu respeito o direito que qualquer pessoa tem de escolher a religião que quiser. Eu respeito o direito que cada pessoa tem de escolher o que chamam de opção sexual, o que você quiser. Respeitar, eu respeito. Mas não posso deixar de dizer que isto é pecado. Não posso dizer que isso contraria a vontade de Deus e não posso dizer o que a Bíblia diz, que os tais que assim procedem e vivem não herdarão o reino dos céus. Então o que é que você quer dizer, que ele vai para o inferno? Exatamente. Os que assim procedem e que se tornam inimigos de Deus, contrariam a vontade de Deus, quebram as orientações de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus infalível e imutável, ela diz que os tais não herdarão o reino dos céus. Então, respeitar significa que você não vai brigar com a pessoa, você não vai destruir nem bater nas pessoas, mas você vai sempre mostrar a mensagem do Evangelho, a vontade de Deus para com todas as pessoas. Tudo começa com respeito, inclusive respeitando o direito de eu dizer e pregar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Queridos irmãos, não estamos longe de maiores dificuldades para a pregação do Evangelho. Não estamos longe. Os inimigos do Evangelho estão soltos e ativos e criando, estabelecendo normas, propostas, projetos de lei para silenciar a nossa voz. A Bíblia diz: fales e não te cales. E mais uma vez, vale fazer nossas as palavras dos discípulos de Cristo Jesus, mas convém obedecer a Deus do que aos homens. Queridos irmãos, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa voz, Deus abençoe o nosso coração e a nossa mente, para que sempre cheios da palavra de Deus, nenhuma força, nenhuma pessoa, nada e ninguém consiga nos silenciar. E aonde quer que venhamos a andar neste mundo, que a palavra de Deus esteja conosco. Do lado de Cristo, Ele já nos garantiu:
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que tal cantarmos a última estrofe do hino? Eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo, sim, vou trabalhar em prova do meu grato amor. Vamos cantar? Lembra-se dessa estrofe? Eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo, sim, vou trabalhar em prova do meu grato amor. De ti meu sustento só dependerá. Tu, pois, has de me proteger. A tua vontade, se minha será, e eu pronto que queres a ser. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Serei sustentado por ti e quero dizer o que queres, Senhor, que o servo teu deva dizer. Vamos ao nosso momento de oração. Aqui a nossa lista atualizada. A Nélia atualizou a situação de sua família, seu filho Fábio. Fábio, meu filho, está melhor, graças a Deus. O senhor Ventura está aguardando resultados de exames. Vilma tem estado bem, sendo que passa muito mal na quimioterapia. Sou muito grato a Deus pelas orações. Deus abençoe. Nélia, que está conosco, eu vi, durante algum momento, vi o nome da Nélia por aí. Hospitalizados, pessoas hospitalizadas por causa da Covid. Felipe Martinez, Jaime, Fábio, Edinaldo, Ari, Solange, Márcia, Joel, Ana, Milor, Hilda, Renilde, Rogério, Marinária, Aline, Nanau, Alessandro, Mateus Evangelista. Eu preciso atualizar a situação do Nanau, faz algum tempo que não tenho notícia dele, é meu primo. Mas o certo é que esse tempo todo é porque a situação continua provavelmente na mesma situação, né? O estado é bastante grave e ele está sedado esse tempo todo, entubado esse tempo todo. Ontem
tivemos uma notícia da nossa irmã Renilde, que a situação dela, que vinha relativamente bem, teve um pequeno agravamento, né? Alguns órgãos, o rim começou a ter alguma dificuldade. Então, lembre-se da Renilde, a situação dela se agravou um pouco ontem. Algumas pessoas estão de quarentena por causa da Covid também, mas estão se tratando em casa. Tereza Martinez, nossa irmã Tereza, a Sônia, Larissa, Lucas, Patrícia, Lorena, Glória, Augusto, Joelma, Theo e Delma. Outras pessoas que têm outros tipos de problema, né? Outras enfermidades. Irene Martinez, então a família Martinez aqui também, né? Com 3 pessoas. Tata, Wilson, melhor, graças a Deus, está em casa. Gabriel, Irailda, Valdomira, Samuel, Joselito, Josefa, Roberto, Brás, Paulo, Raimunda, Lídia, Mara, Andréa, Ete, Arlindo, Ventura, já mencionamos o nome dele, Ana Lúcia, Juraci. Essas pessoas estão também enfermas com outros tipos de enfermidade. E especificamente em tratamento de câncer, nós temos o Jair, a Jônia, Juliana, Thaís, Arlinécio, José, Elsomar, Luzenaide, Vilma, que é esse pedido que mencionei há pouco, da Nélia, e a Vilma, uma conhecida da nossa irmã Carmelita. Estefânia, Janilda, e aguardando cirurgia, continuam os nossos queridos Andréa, Jusilene, Alessandra, Luiz Dantas, Tereza Mendonça. Os enlutados mais recentemente, a nossa irmã Ademir e família. Seu genro Alain, que faleceu na sexta-feira passada por Covid. Oremos também, meus irmãos, por pessoas que estão desempregadas. Oremos pelos profissionais da saúde. A essa altura, eu sei que muitos idosos, graças a Deus, já foram vacinados. E eu estou aguardando a minha segunda dose, que deve acontecer no dia 14 de julho. Oremos pelos profissionais da saúde e pela vacina para que alcance mais e mais pessoas. Oremos por nosso país. Em nome de uma falsa preocupação com a Covid, muitos políticos, muitas autoridades transtornam o país, colocando outras coisas que no momento não são prioritários. O nosso país está vivendo como se não houvesse comando algum. Então que Deus tenha misericórdia. Nós oramos por todos. Oramos por nosso presidente, oramos pelos governadores de todos os estados, oramos pelos prefeitos de todos os estados, por todos os assessores, por todas as autoridades, especialmente as que atuam na área da saúde, nós oramos. E quanto mais sabemos o desserviço que alguns prestam, nós temos que orar, pedindo que Deus intervenha, que Deus interfira na vida dessas pessoas. Deus repreenda aqueles que estão realizando um péssimo trabalho, aqueles que aproveitam a ocasião para se projetar, para ganhar mais cartaz, para ganhar mais poder. Que coisa horrível, que pensamento diabólico, imoral, inclusive. Então nós oramos por nosso país, oremos por nossas igrejas, para que continue o seu trabalho com alegria e com poder. Oremos pelos missionários para que sejam incansáveis, que as suas vozes sejam firmes, alegres e poderosas, revestidas do poder do Espírito Santo.
Vamos orar, meus queridos irmãos, agradecendo também o quanto Deus tem nos abençoado. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, graças te damos, Pai Celeste, por tua palavra lida nesta tarde, por termos entoado hino de louvor ao teu santo nome, por esse momento de oração em que o teu povo humildemente se inclina diante do Senhor, reconhecendo que a resposta só pode vir de ti. A solução, a vida, Senhor, está em ti e a morte também. Então, o Senhor permite viver, ou o Senhor determina a morte. O Senhor é soberano e é dono absoluto da vida, pois a vida tem a sua origem em ti, Senhor. Por isso clamamos pela fé, em nome de Jesus, o teu Filho, que é o nosso mediador, nosso Senhor, em quem o Senhor se apraz, se alegra. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos, por quase uma hora que estamos juntos aqui, pensando na tua palavra, refletindo na tua palavra, os desafios de se viver o Evangelho. E enquanto o teu povo pensa, reflete e trabalha e cultua, nós pedimos que as tuas mãos continuem estendidas para abençoar. Com a tua justiça, Senhor, perfeita, que o Senhor venha repreender as autoridades públicas irresponsáveis ou incapazes, com maldade no coração, desobediência à tua palavra, sentimentos de interesse próprio, de lucro próprio. Nós pedimos a tua repreensão e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre aqueles, só o Senhor os conhece, aqueles que procuram fazer o que é bom, o que é certo, o que é necessário para atenuar o sofrimento do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva, dos que não têm trabalho. Ó Deus, nós pedimos que as tuas misericórdias alcancem esses lares, essas famílias e esses corações. Derrama a tua graça, a tua bênção da cura, Senhor, sobre os que estão hospitalizados pela Covid, sobre os que estão em casa sofrendo e a família cuidando, tratando. Abençoa aqueles que estão com outros problemas, outras enfermidades. Derrama também a tua graça preciosa e cura, Senhor, os que estão lutando contra o câncer, esta doença que tem levado tanta gente também já há tanto tempo. Mas o Senhor tem autoridade sobre o câncer, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Ó Pai, que o Senhor determine a cura, a restauração para estes que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, que clamam ao Senhor. Abençoa-os, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, as nossas igrejas, os nossos missionários. Querido Deus, concede aos missionários, pastores, evangelistas, crentes que dão seu testemunho, que pregam, que testemunham do Senhor, concede-lhes poder do alto, doçura, amor em suas vozes ao falar de Cristo Jesus. E enquanto falam, o Senhor confirme as suas palavras com cura, com conversões, com transformação de vidas. Ó Deus, pedimos que a tua graça seja sobre todos nós, nesta tarde e durante toda a nossa existência, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, encerramos aqui mais uma edição do nosso Pão das Três, nessa segunda-feira fria, em São Paulo, dia 21 de junho. É o dia exatamente em que começa o inverno. Então, São Paulo está bem
característico, né? Como a cidade da garoa, a cidade do frio, mas eu gosto muito desse clima aqui em São Paulo. Que bom. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Amanhã teremos mais uma edição do Pão das Três, aqui mesmo, no Facebook, amanhã com o pastor Júnior Martins. Tenham todos, queridos irmãos, uma boa tarde, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.